Capítulo 46 do livro Lar Adventista, com o título A Madrasta. Vamos lá então entender um pouco este assunto. Diz assim, ó, conselho a uma madrasta. O estudo de hoje ele vai tratar de um conselho que Ellen White vai dar a uma madrasta, e através desse conselho nós vamos tirar algumas orientações espirituais sobre este assunto, né? Como uma madrasta deve lidar aí com os filhos ou com os enteados, né? Como ela deve lidar com isso. Então vamos lá. Teu casamento com quem é pai se provará uma bênção. Estavas em perigo de te tornares egocêntrica. Tens preciosos traços de caráter que devem ser despertados e exercitados. Graças a essas novas relações, alcançarás uma experiência que te ensinará a tratar com pessoas. Pelo cuidado com crianças, desenvolver-se-ão a afeição, o amor e a ternura. As responsabilidades que sobre ti repousam em tua família serão um meio de virem a ti grandes bênçãos. Essas crianças poderão ter-se um livro de preciosas lições. Elas te trarão grandes bênçãos se nelas leres bem. A sequência de pensamentos despertada pelo cuidado para com elas porá em movimento a ternura, amor e simpatia. Então, aqui é a primeira parte desse livro, desse capítulo de hoje, vai falar um pouquinho sobre a madrasta e como é a relação dela com os enteados. E aqui ele vai dizer que quando uma pessoa tem um relacionamento com alguém que já tem filhos, e essa pessoa ainda não tem filhos, e ela entra nesse relacionamento, isso pode ajudar esta pessoa neste processo de quebra do ego, ou seja, do egoísmo, né? Nós já falamos um pouquinho sobre a questão dos filhos lá no início. Nós dissemos quais são os benefícios de ser pais, né? De ter filhos. E nós falamos ali que quando nós temos filhos, uma das coisas que nos ajuda é justamente na questão do egoísmo, né? Então, no caso da madrasta é a mesma coisa, né? Aqui, claro que ela está falando aqui para uma mulher que não tem filhos, mas que o marido já tem filhos. Então aqui diz que essa junção, essa união de uma mulher que não tem filhos com um homem que tem filhos pode ser uma bênção se a pessoa entender a posição que ela está ali. E ela pode abençoar a vida daquelas crianças que não têm mãe, né? Ela pode se tornar a mãe, a responsabilidade dela também é grande, e aqui vai dizer que essas crianças poderão ter um livro de preciosas lições, neste caso. E isso pode trazer grandes bênçãos. Percebeu? Ou seja, então, existe uma bênção especial e uma responsabilidade também para as madrastas. Vamos continuar para a gente poder entrar melhor neste assunto. Diz assim, ó, embora essas crianças não sejam parte da tua carne e do teu sangue, tornaram-se, não obstante, tuas, pelo teu casamento com o pai delas, né? Para serem amadas, acariciadas, instruídas e auxiliadas por ti, a madrasta. Tua associação com elas exercitarão pensamentos e planos que te serão de genuíno benefício. Pela experiência que alcançarás em teu lar, perderás as ideias egocêntricas que ameaçavam macular os teus trabalhos e mudarão os planos implantados que precisavam ser abrandados e dominados. Percebeu? Então, olha que interessante. Mesmo que não seja da mesma carne, do mesmo sangue, esta pessoa torna uma responsabilidade da madrasta porque ela se casou com o pai. Então, é uma decisão que precisa ser pensado com muito carinho, né? Quando é uma pessoa jovem que vem comigo e fala assim, pastor, eu vou entrar em um relacionamento, só que essa pessoa que eu estou, ela já tem filhos e tal. A primeira informação que eu dou para essa pessoa é, falei, vá com calma e analise com muito carinho este assunto, porque lidar com o filho de outras pessoas não é fácil. Pode ser uma benção, pastor? Claro que pode. Tem muitos casos aí de pais que estão separados. Não foi por questão de, ou seja, que tem filhos, né, de outro casamento, porque os filhos são órfãos de mãe, vamos dizer assim. Então precisam ali de um cuidado. Mas tem casos que são de separação, né? E quando é separação, aumenta um pouco a dificuldade da madrasta nesse caso. E do padrasto também. Acredito que vai ter o assunto do padrasto ainda. Mas, qual é a situação aqui?
A situação é que muitas vezes, quando a pessoa entra nesse relacionamento onde já existem frutos de outro relacionamento, isso às vezes prejudica muito o casamento. Tem pessoas que não sabem lidar com isso. Vou contar um pouco do meu testemunho para vocês. Eu vivi uma situação assim, né? Meus pais se separaram, já falei para vocês. Eu tinha 11 para 12 anos e o meu pai muito rapidamente contraiu um novo matrimônio. Dentro desse novo relacionamento, logo no início, era aquela mar de rosas, como sempre, né? O cuidado, ali a preocupação, né? Com os filhos, né? Do esposo, era de um jeito. Só que aí ele teve uma bebê, né? Quando nasce a bebê, obviamente, a madrasta, ela vai dar atenção mais à filha, né? Filha dela. E ali, de alguma forma, eu tive muitas dificuldades, né? A minha madrasta da época não foi de um todo ruim, mas em alguns momentos era muito difícil, muito difícil. O problema para mim, a saudade da mãe, né, dos pais juntos, aquele sentimento todo. E eu sempre fui muito tranquilo em relação a esse assunto, sempre fui muito respeitador, né? Nunca fiz nada assim que pudesse desonrar o meu pai, nem minha madrasta, nem meu padrasto da época, mas nunca foi muito fácil, não. Aí tive várias situações muito difíceis e eu mudei para morar com a minha mãe. E quando chegou lá, minha mãe tinha também um marido, né? E um padrasto. E eu tive muita dificuldade. Era uma pessoa super bacana, só que ele tinha um problema, ele era viciado em bebidas alcoólicas. Então, quando ele bebia, ele falava besteira, fazia besteira, tomava várias atitudes erradas. Isso também prejudicou muito a minha mente relacionada a esse assunto de madrasta e padrasto. Então, é um conselho que eu dou a quem quer entrar numa situação dessa. Não entre, não entre, né? Eu digo logo isso. Ó, se você não tem amor pelos filhos da pessoa que você vai se juntar, então melhor que você não entre nesse relacionamento. Você vai ter muitos problemas, você vai trazer muitos prejuízos para aquelas crianças que precisam de cuidados, né? Então, se você não tem esse pensamento, essa clareza de ideias em relacionado a este assunto, você não tem esse chamado para isso, porque tem muitas madrastas que era para ser chamada de boadrastas, né? Por exemplo, a minha última madrasta agora, vou dizer assim, né, que está com meu pai, eu tenho um irmão, essa dali eu chamo ela de boadrasta. Essa ali é sensacional. Desde o cuidado com o meu pai, com os filhos, ela é sensacional. Boadrasta. Agora a outra tinha períodos e períodos, né? Tinha momentos e momentos. Então ali tinha momentos que não eram muito legais, não. Então, e os padrastos a mesma coisa. Então, se você, irmão, vai entrar e já não gosta de cara da pessoa, já aquilo ali para você já é um peso, meu conselho é não entre nesse relacionamento, né? Não vá por aí. Obviamente, tem muitas pessoas que já têm já maturidade, idade grande e, e não estão preocupados com isso, porque os filhos já são adultos. Mas tem muito caso também onde os pais não educaram os filhos direito, e aí a pessoa entra no relacionamento, começa tudo legal, depois os filhos já adultos começam a vir contra o padrasto ou contra a madrasta, né? E começam a falar bobagem, começam a falar besteira, começam a destratar. Não é muito interessante. Então, o meu conselho para você, caso tenha alguém que esteja aí separado, queira se juntar e a pessoa já tem filhos, analise direitinho os filhos, toma cuidado, veja se você vai querer tratá-los com amor. Se for crianças pequenas, cuide como se fossem seus filhos, né? Porque é um plano que Deus tem também para ajudar essas crianças. Então, mas analise com muito carinho esse assunto, tá bom? Analise com muito carinho. Caso você já seja madrasta, essas lições aqui são para você e que você possa colocar em prática de cuidar dessas crianças, abençoá-las e tornar-se a mãe delas, mesmo que não seja do seu sangue. Tá ficando claro, né? Espero que sim. Aqui diz assim, ó. Precisa desenvolver mais ternura e mais simpatia, a fim de poderes te aproximar dos que necessitam de palavras bondosas, compassivas e amáveis. Quando eu leio isso aqui, irmãos, esse textinho, esse pequeno textinho aqui, vejo que nós acabamos de falar. Isso aqui, eu sempre vou usar essa frase, porque essa frase para mim ela é muito poderosa. Isso aqui é uma coisa muito espiritual. Isso aqui eu estou falando para pessoas espirituais. Então isso aqui não é para qualquer pessoa esse conselho. Como assim, pastor? Quando eu digo não é para qualquer pessoa, é que não é qualquer pessoa que vai colocar isso em prática. Porque a pessoa precisa querer
ser uma pessoa boa e servir e temer a Deus para poder cumprir isso aqui, ó. Porque aqui vai falar sobre palavras bondosas, sobre simpatia, sobre ser amável. E e faz parte do fruto do Espírito. E quem tem o fruto do Espírito é aqueles que buscam a Deus. Então isso aqui é para quem é espiritual. Se você não é espiritual, você vai olhar isso aqui, nada, rapaz, eu não quero saber desses conselhos. Claro, né? Como muitas mulheres não querem saber de conselhos assim, muitas madrastas. Então aqui vai dizer, ó, os teus pequenos te despertarão esses traços de caráter e te ajudarão a desenvolver largueza de espírito e discernimento. Mediante amorável associação com eles, aprenderás a ser mais afetuosa e mostrar mais simpatia em teu ministério pela humanidade sofredora. Então, isso aí são dos benefícios que tem quando você leva este assunto com muita tranquilidade e com sabedoria. Isso vai fazer com que você tenha mais simpatia, né, pelas pessoas. Quando você cuida de filhos que não são seus, mas que você os toma como filhos. Tem um exemplo de uma mulher que ela é aqui de perto, né? Uma irmã que ela adotou ali as filhas do esposo. E as meninas chamam de mãe, aquela coisa toda, e amam ela. É muito bonito quando a gente vê uma madrasta que realmente tem aquele prazer de te cuidar e dos filhos do esposo, né? Muito bonito. Então você vê ali, parece que nem disse que aquilo ali não é a mãe dela. Porque é um cuidado mesmo de mãe. Tem uma aqui que tá participando aqui, eu acho que tá aqui no culto hoje, que ela até tá pedindo aí a guarda da menina. Ah, menina, Deus o livre, é um amor, ela ama a madrasta, né? Que é mãe mesmo, chama de mãe. Então é muito bonito quando isso acontece, é maravilhoso, né? Então quando tem esse vínculo, tem esse amor e que a pessoa consegue entregar esse amor aos filhos do outro, isso é maravilhoso. Então esse é o desejo de Deus. Esse é o desejo de Deus para as madrastas, né? Diz assim, ó, reprovação a madrasta destituída de amor. Olha só a reprovação aqui, ó. Amavas teu marido e casaste com ele. Sabias que quando o desposastes, concordastes em se tornares uma mãe para os filhos deles. Mas eu vi falta de tua parte nesta questão. És penosamente deficiente. Não amas os filhos do teu marido, e a menos que haja completa total reforma em ti e em tua maneira de governar, essas preciosas joias serão arruinadas. Amor, manifestação de afeição, não é parte de tua disciplina. Está tornando muito amarga a vida dessas queridas crianças, especialmente da menina. Vai falar aqui do assunto da menina. Está se tornando muito amarga na diácono ali. Onde está a afeição, o cuidado, o amor, a paciência, a tolerância? O ódio vive mais que o amor em teu coração, não santificado. De teus lábios cai a censura mais que o louvor e o encorajamento. Tuas maneiras, teus métodos ríspidos, tua natureza destituída de simpatia são para essa sensível filha arrasadora como saraiva sobre a tenra planta. Esta verga a cada rajada, esta verga está a cada rajada, né? Até que sua vida é extinta e ela jaz contundida e quebrada. Percebeu? Então aqui está falando sobre que essa forma de tratar, isso aqui é um exemplo, uma repreensão, uma mãe, né? A forma como ela tratava a criança, a forma ríspida, dura, com ódio, fazia o quê? Fazia como se fosse algo que arrasasse aquela planta, né? Aquela a planta que seria o coração da criança, né? Como se fosse algo que fosse quebrar aquela plantinha, que era aquela criança, o coração daquela criança. Então, se uma mulher não tem sabedoria no lidar com este caso, com os filhos do marido, é melhor que nem entre nesse relacionamento, para não atrapalhar, para não prejudicar a mente daquela criança. E quando eu falo isso, irmãos, eu falo com experiência própria, né? Eu lembro quando eu terminei a minha faculdade, estava terminando a faculdade na Bahia, mandaram escrever uma carta, né? Mandaram escrever uma carta para falar, né, sobre a nossa vida, nossos problemas. E eu lembro que eu escrevi esta carta, escrevi e contei, fui contando a minha história, né, de quando eu era pequenininho. E quando eu escrevi essa carta, a única coisa que eu sabia fazer era chorar, 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 chorar. E por que que eu chorava tanto? Porque a minha infância, depois da separação dos meus pais, ela foi muito dura, muito difícil. Principalmente com esse assunto de madrasta e padrasto. Não foi fácil, não. Então, quando eu mostrei essa carta para o meu pai ficou triste, ficou meio chateado. Quando eu mostrei para minha mãe chorava. Quando eu mostrei para minha irmã, a Luana chorava demais. Porque ela falou, eu não sabia que eu tinha passado por isso. Né? Então, eu mostrei. Então, é muito duro esse assunto. Então, se você vai entrar nessa situação, ou você já está nessa situação de ter enteados,
Irmão, trate como se fossem seus filhos de verdade, tá bom? Porque você quis entrar nesse relacionamento. Então trate como se fossem seus filhos, que Deus vai te pedir conta disso também, tá bom? Tua administração está secando completamente o canal do amor, da esperança e da alegria em tuas crianças. Uma permanente tristeza se espelha na fisionomia da menina, mas em lugar de te despertar simpatia e amor, desperta tua impaciência e positivo desgosto. Podes mudar essa expressão para ânimo e alegria, se o desejares. As crianças leem a fisionomia da mãe. Percebe-se amor ou aversão, se aí estão expressos, no rosto da mãe. Não sabes a obra que está fazendo. Não desperta piedade, não desperta piedade o rostinho entristecido, arquejante, suspiro, que brota do coração oprimido em seu ardente chamado de amor? Ou seja, quando você olha o rosto da criança, claro, está falando aqui para aquela madrasta, né? Você não sente piedade, você não sente tristeza em estar maltratando uma criança? Isso aqui é mais ou menos o que ela está dizendo aqui nesse texto. E isso aqui é um conselho, né? Uma advertência a uma mãe que era perversa, uma madrasta que era perversa, que tratava mal o filho porque não era seu. Então isso aqui é pesadíssimo, né? Isso aqui é complicado e tem muitos casos que são assim. Principalmente quando a madrasta já tem o seu próprio filho com o marido. Aí o filho do marido já fica meio de lado, escanteio, começa a ser maltratado e passa por muitas situações difíceis. Então, se você é madrasta, não sei se tem alguém que é madrasta aqui, eu acho que só tem uma que foi mencionado, trate bem os filhos dos outros. Resultados da severidade excessiva, estamos chegando ao final, diz assim, ó. Tempos atrás foi me mostrado o caso de J, uma irmã, tá? Ela não menciona o nome, só fala assim, da irmã J. Seus erros e faltas foram fielmente retratados diante dela. Mas na última oportunidade que me foi dada, vi que os erros ainda existem, que ela é fria e desamorável para com os filhos de seu marido. Correção e reprovação não são feitas por ela apenas por ofensas graves, mas também por questões triviais que deviam passar despercebidas. Buscar faltas constantemente é um erro, e o Espírito de Cristo não pode habitar no coração onde isso exista. Ela está disposta a passar por alto o bem em suas crianças sem uma palavra de louvor, mas está sempre pronta a abrir sem censura se qualquer erro é visto. Percebeu? Olha o caso dessa irmã. Só via maltratando os filhos, só via olhando coisas ruins, não olhava o ponto positivo, só o negativo, e estava pronta a julgar e a condenar ali, caso a criança cometesse algum erro. Isto sempre desencoraja as crianças e leva-as a hábitos de negligência. Anima o mal no coração e leva-o a lançar de si lodo e lama. Nas crianças que são habitualmente censuradas, nascerá o espírito de não me importa, e as más paixões frequentemente se manifestarão, sem se preocupar com as consequências. Olha que forte isso aqui, irmãos. As crianças que são censuradas vão dizer isso não me importa, e vão continuar, ou melhor, vão fazer coisas, vão manifestar decisões que trarão muitas consequências, porque elas não estão preocupadas muito, não. Elas foram negligenciadas de pequena, não deram muita atenção, então quando ela chega na idade adultas, tomam decisões, ou na idade da mocidade, tomam decisões ali que não estão preocupadas não, com o que vai acontecer. Aqui diz, a irmã J deve cultivar amor e simpatia, deve manifestar terna afeição pelas crianças sem mãe que estão sob seu cuidado. Isso seria uma bênção para esses filhos do amor de Deus e haveria de refletir-se nela em afeição e amor. Percebeu? Então, quando se faz necessário o duplo cuidado? Aqui diz, crianças que perderam o ente em cujo seio flui o amor maternal, perderam aquilo que não pode jamais ser suprido. Mas quando alguém se aventura a ocupar o lugar da mãe, para com esse pequeno rebanho ferido, assume o cuidado e a responsabilidade de ser, se possível, mais amorosa, menos pronta para censuras e ameaças do que seria a própria mãe, suprindo assim a perda que o pequeno rebanho experimentou. Querida irmã, querido irmão, você que tem uma vida dessa, que está passando por essa realidade, você que é casado com uma mulher que não é mãe dos seus filhos, que tornou madrasta dos seus filhos, você que é madrasta, eu oro para que você tenha muita sabedoria, para que você saiba lidar com todos esses assuntos, que você tenha o fruto do Espírito e que você trate bem as pessoas, os filhos, ou a herança que Deus te deu, mesmo não saindo do seu ventre, mesmo não sendo seu sangue nem da sua carne. Eu oro para que você tenha sabedoria, porque, irmãos, Deus está nos ensinando lições preciosas para que a gente possa depois responder diante dele de uma forma que nós não sejamos tomados como
negligentes, né? Nem prudentes. Então, essas orientações são muito importantes. Eu oro para que tenha servido para você possa, aqueles que não estão vendo essa realidade, possa estar passando adiante aí para as pessoas que vivem nessa realidade, tá bom? E aí, o apelo de hoje ele é pequenininho e diz assim: maravilhoso Deus, me ajude a colocar em prática todas essas orientações. Me dê sabedoria. Que esse seja o nosso desejo. Amém? Deus te abençoe grandemente. Vamos orar? Maravilhoso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais um tema tão importante e relevante para esses dias. Que o Senhor ajude, Senhor Deus, cada pessoa que vive nessa realidade, ser madrasta, que possa ter sabedoria ao lidar com os filhos do esposo, ter amor por essas crianças ou por esses jovens e mostrar, Senhor Deus, simpatia, ternura, mostrar, Senhor Deus, o reflexo de Cristo Jesus. Ter sabedoria para cada madrasta, se houver alguma aqui neste grupo. Se não houver, Senhor Deus, que o Senhor continue abençoando os casais aqui, para que não tenha separação e para que cada vez menos essa realidade de madrastas por questão de separação seja menor e quando acontecer de o marido estar viúvo, assim, aí sim, que a mulher que se juntar a ele tenha amor pelos filhos. Abençoe grandemente teu povo que te busca e quer ter informações para podermos ajudar outras pessoas. Dá-nos a tua paz, um dia de bênção, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, povo de Deus. Ficou clara a mensagem de hoje? Claríssimo. E Deus nos abençoe grandemente. Muito claro. Você tenha um dia de muita paz, muita alegria. Abre a sua câmera aí, vamos tirar aquele print especial do dia de hoje. Alguém escreveu algo aqui que eu não. Pronto, é o Nides, né? Eu sou madrasta. Tu é boadrasta, né, Nides? Peraí, pastor Chico. Vamos lá. Com todo mundo com as suas câmeras ligadas. Olha aí o Francisco. Ei, momento romântico. Coisa boa. Dois, três e. Pronto, a primeira já foi. Deixa eu tirar a segunda aqui. A segunda. Tá travando. Povo de Deus, um excelente dia para você, uma excelente manhã, dia abençoado. Nos vemos amanhã no mesmo horário, Bom para a honra e glória dia. do